capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versos de 1 ao 11. Hoje eu vou ler na Almeida, revista e atualizada, tá bom? Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11, registra a seguinte história. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguir. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos orar mais uma vez agora, te pedindo, ó Santo Espírito de Deus, que o Senhor, que é o nosso Deus, que habita em nós, que é soberano, que o Senhor tenha total liberdade para manifestar a tua glória neste tempo, Pai. Atua nos nossos corações. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa ao Senhor, leva a nossa mente, Senhor, para que ela possa estar agora preparada para ouvir a tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor possa afastar de nós toda a preocupação, Senhor, a preocupação da vida financeira, sentimental, secular, porque agora a tua palavra precisa ter primazia no nosso coração. Então nos dá a oportunidade, Santo Espírito de Deus, de sermos ministrados poderosamente pela tua palavra, pela tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema de hoje é vivendo no poder da obediência. Repete isso comigo, fala assim: vivendo no poder da obediência. Queridos, desde pequeno, desde criança, nós aprendemos a desobedecer. A desobediência foi dada lá no Éden. Gênesis capítulo 3 mostra a queda do homem, e a partir de então nós vivemos um processo de naturalizar a desobediência. Isso é comum. Eu vejo, por exemplo, quando eu estou lá na escola, e às vezes porque o estacionamento do Generoso ele é muito apertado, então e os professores param os carros no estacionamento, mesmo sendo apertado, porque tem medo de roubo, de furto, de ser riscado, todas aquelas coisas. Então a gente para 20 carros onde cabe só 5, e depois bate o sinal e começa aquele negócio, né? Eles anunciam lá no radinho: professor fulano de tal, por favor comparecer ao estacionamento. Aí você tem que sair da sala, correr lá rapidinho, porque você não pode deixar as crianças sozinhas. Mas a gente sai correndo igual doido, é mó barato. Eu falo assim para eles: ó, todo mundo quieto, já tem lição fazendo, ó, assiste lição, tem exercício, vai nota, vai cair na prova. Então todo mundo fazendo, ninguém bota a cara na porta. Eu falo bravo. Gente, eu saio, vou aquele corredor extenso, aí corre lá aquele monte de professor, saindo, troca carro, põe carro, tira carro, coloca carro, ajusta carro, acerta carro, risca carro, volta todo mundo correndo. Quando a gente volta, você só vê as cabecinhas assim.
você só vê gente assim. Tem uns mais ousados, que eles saem para fora do corredor. Então quando você está andando, você só escuta assim, professor! Aí você entra dentro da sala, aí eu falo assim, o que eu falei? Aí eles começam a se entreolhar. Eles curtem, né, essa adrenalina, essa questão de estar lá, correr, aquela vida de aventuras. Mas é tão interessante a gente perceber que a desobediência já está no coração do ser humano desde criança, desde pequeno. É que nós não observamos, sabe o quê? A gente não observa os prejuízos da desobediência. Porque fatos pequenos iguais a esse, eles passam de maneira assim, a gente nem liga muito, né? Como professor, dando aula há tanto tempo, já estou acostumado com esse tipo de brincadeirinha, esse tipo de coisa que acontece. Mas a gente se esquece que há uma raiz aí. Há uma raiz. E essa raiz é a desobediência que está incrustada. Ela está abraçada ao caráter do ser humano. Infelizmente está lá. Agora, qual é a questão da desobediência? A questão é que a desobediência, ela tem sim o seu ônus. E nós vemos o que aconteceu lá no Gênesis, e estamos colhendo o ônus da desobediência de Adão e Eva. A grande questão é que a desobediência, ela ainda continua gerando ônus. Cristo morreu na cruz, nos salvou, nos resgatou, vamos morar com o nosso Senhor no céu, o véu se rasgou de cima a baixo, agora você e eu, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, como foi ministrado aqui pela Aline, mas nós ainda colhemos frutos da desobediência. E você sabe aonde a desobediência mais afeta o cristão? É no poder, é na manifestação de maravilhas, é numa vida avivada, porque sem querer a gente vai dando algumas concessões à desobediência, e nós vamos esvaziando a nossa vida do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente se pergunta assim, por que às vezes a igreja parece tão vazia, a igreja moderna, por que ela parece tão vazia de poder? Por que a igreja moderna parece tão vazia do sobrenatural? Porque parece, e eu não estou sendo saudosista, mas porque parece que a igreja da década de 80, de 70, de 60, era mais recheada com prodígios, proezas e coisas poderosas. Porque eu acredito que era uma igreja que sabia o valor da obediência. Porque obedecer não é só uma questão de seguir o que o mestre mandou. É você ter o aval de Deus para atuar na terra, por meio da obediência. Então eu quero trabalhar com vocês 4 lições, pautadas nesse texto de Lucas 5, que mostra como uma vida de poder é sinônimo de vida de obediência. Viver em obediência é poder desfrutar do poder sobrenatural de Deus. Só que esse poder, a obediência, seguir a Cristo, parece que está sendo esvaziado. A tal ponto que se você perguntar para uma pessoa, você acredita em Deus? As pessoas acreditam em Deus. Cada uma, claro, tem a sua concepção de Deus, claro, mas mesmo no mundo cristão, se conversar com as pessoas, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Mas você obedece o Senhor? Aí está o abismo. É por isso que estamos vazios do poder, e eu me incluo nisso, viu? Eu me incluo nisso. Por isso que estamos vazios do poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele vai se manifestar quando nós obedecemos a palavra dele. Amém? Então, para a gente recuperar isso, eu quero trabalhar com vocês 4 lições de uma vida de poder e do poder da obediência. Primeira lição: uma vida em obediência servirá de instrumentos para alcançar outras pessoas. Onde está isso, pastor João? Tem que estar aí. Lucas capítulo 5, verso 3. Olha só que interessante. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando Cristo faz o pedido, olha, posso usar o teu barco? O que está acontecendo?
Qual é o cenário que o texto nos mostra desse grupo de pescadores que ficaram a noite toda pescando e trabalhando? Olha só, lavar as redes. Se você ver o verso 1 e 2, eles estavam lavando as redes. E o que significava isso? Lavar as redes era algo comum para os pescadores, sempre faziam isso, é rotina. Que depois de voltarem da pesca, tiravam delas toda a sujeira, o mau cheiro que ficava impregnado nas redes. Às vezes coisas que até afastavam, expeliam os peixes, colocando-as sob o sol para secarem, até estarem prontas para poder ser lançadas no mar novamente. Significa aqui esse gesto duas possibilidades. Uma delas, ou eles iriam guardar a rede para poder secar, ou iriam para casa, mas não iriam voltar para o mar. E olha só que interessante, Pedro estava lá encerrando o seu turno, limpando a rede, ouve Jesus falar: olha, eu preciso do seu barco, eu preciso que você volte para dentro do barco que você acabou de sair, cansado, pescando a noite toda, que você vá comigo. Afastaram o barco da costa e Jesus começa a pregar. Grava isso, ó. Pediu-lhe que o afastasse um pouquinho da praia. Pedro poderia ter dito: estou cansado, Senhor. Como vou voltar novamente para o mar, sendo que estive nele o tempo todo? Remando, navegando, acordado, pescando, lutando. Pedro poderia ter dito: estou ocupado. Pedro poderia ter dito: estou sem tempo, Senhor, porque preciso continuar lavando as minhas redes, afinal de contas eu tenho que trabalhar mais tarde. Pedro poderia ter dito: estou envolvido em outros negócios, Senhor, preciso descansar para voltar para o trabalho. Pedro poderia ter dito: Senhor, estou exausto e não quero mais voltar para dentro do barco. Mas Pedro obedeceu a Jesus, e aquilo que era seu, o seu barco, foi instrumento para que Cristo pregasse do seu barco, e para que o Evangelho chegasse ao ouvido e à conversão de multidões. O sim de Pedro para o pedido de Jesus fez com que a vida dele, com que o barco dele fosse instrumento para que o Evangelho chegasse ao ouvido de outras pessoas. Eu quero que você entenda, queridos, que quando nós obedecemos a Jesus Cristo, a nossa vida passa a ser instrumento de conversão de muitas outras. Quando nós oferecemos o que nós temos, quando nós oferecemos a nossa vida em obediência à voz de Deus, Deus torna a nossa vida, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, um instrumento para que outras pessoas se convertam ao Evangelho que você se converteu. Nós entendemos isso lá em casa. E hoje a nossa mesa é franqueada às pessoas que queiram falar de Jesus. Nós ofertamos o nosso tempo, nós ofertamos as nossas noites para que as pessoas possam lá se assentar à mesa e falar do Evangelho, não das pessoas. Falamos do Evangelho, falamos do que o Evangelho tem feito nas nossas vidas. Queridos, o meu maior desejo é que Jesus me torne um instrumento para a pregação do Evangelho. No entanto, eu só vou ser efetivo e eu só vou desfrutar do poder que emana da presença de Jesus se eu for obediente. Foi a obediência de Pedro que deu a Jesus a possibilidade de pregar a multidões. Eu vou repetir isso. Foi a obediência de Pedro que deu a possibilidade de Jesus pregar às multidões. Porque ele estava apertado, ele estava sem jeito, não tinha como as pessoas ouvirem. Jesus pediu: olha, deixa eu ir para o barco e me afasta um pouquinho da margem, para que as pessoas possam ter no mar ali um limite, e para que todo mundo possa me ver. Se eu ficar aqui no meio, eu vou ficar esmagado, vou ficar apertando, porque Jesus era Senhor de prodígios, fazia prodígios, curava, expulsava demônios. Todo mundo queria tocar Jesus, todo mundo queria ver virtude saindo de Jesus. Então Jesus precisava de um local, de uma estratégia, e ele utilizou a vida e o barco de Pedro. Pedro poderia ter falado: não quero, vou viver a minha vida. Mas ele aceitou ofertar o que ele tinha, ofertar o seu tempo, ofertar o seu cansaço, ofertar o seu instrumento de trabalho, que era o barco. Senhor, entra aí, eu vou empurrar ele para longe da margem e o Senhor prega. Eu fico imaginando Pedro exausto, ao lado do barco ali com Jesus,
e Cristo pregando e as multidões sendo convertidas. Se você quer que a sua vida seja instrumento para que por meio da sua vida outras pessoas se convertam, então seja obediente. Seja obediente, porque às vezes, queridos, o pedido de Cristo para Jesus, o pedido do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, vai contra as suas perspectivas, vai contra o movimento natural das coisas, porque Jesus não esperou Cristo, Jesus não esperou Pedro descansar. Pedro, vou usar o seu barco, mas faz o seguinte, vai para casa, dorme, quando você descansar, você volta. Jesus pegou ele cansado ali mesmo. Verdade. Jesus não esperou Pedro termina de lavar as suas redes. Ele falou assim, vem agora, me afasta da margem. Pedro teve que abrir mão das redes. Ele teve que soltar o que ele está fazendo, da sua vida cotidiana, do seu negócio, da sua parceria. Ele era sócio, então ele tinha uma parceria. Ele abriu mão de tudo aquilo, sabe para quê? Para ser instrumento de Jesus. Jesus entra no barco de Pedro, prega a multidões, pessoas ouvem o Evangelho. E isso que eu peço a Deus hoje. Fala, Deus, torna a minha vida um instrumento para que o Evangelho chegue na vida de outras pessoas. Torne a minha casa um instrumento para que o Evangelho chegue na vida de outras pessoas. Torne o meu ministério um instrumento para que o Evangelho chegue na vida de outras pessoas. Me ajuda a ser obediente. E essa é a grande questão. É porque tudo isso que eu estou falando com vocês já é vontade, já está no coração de Cristo. Então o que nos falta é ouvir e obedecer. E então virá o poder sobrenatural que vai ser manifesto na vida de outras pessoas. Então Deus quer utilizar você com poder. Deus quer utilizar suas finanças. Deus quer utilizar a sua habilidade. Deus quer utilizar as estratégias que Ele te deu, os dons que Ele te deu. Mas precisa ser em obediência. Segunda lição. Uma vida obediente servirá de instrumento para a manifestação do poder de Deus. Vou repetir isso. Uma vida obediente servirá de instrumento para a manifestação do poder de Deus. Quer dizer que além de Deus usar a sua vida para atingir as multidões, Ele vai usar a sua vida para manifestar o poder que Ele tem. Dá uma olhadinha onde está isso. Olha do verso 4 ao verso 6, por favor, Bíblia aberta. Olha lá. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Agora eu quero que você grife isso na sua Bíblia. Mas sob tua palavra, lançarei as redes. Verso 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Amados, vocês já notaram como os filhos de Deus estão vazios do poder do seu Pai? Como os filhos de Deus estão vazios do poder do seu Pai? Ora, um filho quando nasce ele já tem a garantia da herança. Os negócios do pai passarão para o filho, a casa que o pai habita passará para o filho, o carro do pai passará para o filho, as características físicas passam de pai para filho. Mas nós somos filhos de Deus, vazios do poder de Deus. Há uma certa contradição nisso. São coisas que não ornam, como dizem em Minas, não coadunam, não juntam. Como somos filhos de um Deus sobrenatural, como fomos resgatados de... não há poder maior do que a conversão do coração do ser humano. Eu acho que Deus despendeu mais energia para converter e resgatar o ser humano do que para criar o universo. E olha que o universo é grande. Agora, olha só que interessante. Os planetas continuam no seu processo de rotação e transação. O mar continua indo e voltando. O sol continua dando o seu brilho. A lua obedientemente continua acompanhando a terra no seu movimento gravitacional. Mas o ser humano é desobediente.
todas as coisas, o universo e a galáxia continua atuando e o faz de maneira perfeita porque são obedientes à voz de Deus. Então o motivo pelo qual nós estamos vazios do poder do nosso Pai é porque nós não temos ouvido e atuado em favor da palavra dele, ou atuado segundo a palavra de Deus. Porque se atuarmos segundo a palavra de Deus, atuaremos segundo o poder daquele que criou o universo. Pedro diz sobre tua palavra. Eu não sei se foi inspirado, deve ter sido inspirado divinamente para falar isso, mas a questão é que sobre a palavra que Pedro estava falando, ele estava apelando nada mais, nada menos para o poder que criou todas as coisas. Agora olha que interessante. Como vamos acessar o poder sobrenatural do nosso Pai, se não obedecemos a voz do Espírito Santo que ecoa em nossos corações? Pensa comigo, o poder não está em nós, mas em obediência ou na obediência à palavra de Deus. Quem foi Pedro? Pedro, ele foi só o veículo da transformação milagrosa. Pedro, ele foi só o veículo no qual Deus soberano conduziu o seu poder. Agora vamos pensar então quem era Pedro. Pedro era um pescador, não era um homem culto, não estudou aos pés de Gamaliel igual o apóstolo Paulo. Pedro não fazia parte de um grupo de acadêmicos da época chamado fariseus e saduceus, não foi na faculdade de nenhum deles. Pedro não era doutor na lei, não era versado na lei. Pedro não era sacerdote, não fazia parte da tribo de Levi. Pedro não era um profeta, não era alguém que estava pregando, porque quem estava pregando nessa época era João Batista. Então, peraí, se Pedro não era culto, Pedro não estudou os pés de Gamaliel, não era fariseu, não era saduceu, não era doutor, não era profeta, não era sacerdote, por que o poder se manifestou quando Pedro jogou as redes? Qual foi a causa? Ou o motivo? A palavra, sobre tua palavra. O segredo não foi Pedro, foi a obediência. O sobrenatural aconteceu porque ele foi obediente à palavra daquele que criou todas as coisas. A obediência gera poder na vida do crente. Então não importa se você é negro, se você é branco, se você é empresário, se você é lojista, se você é CLT, não importa se você é solteiro, se você é casado, se você é jovem, se você é adolescente, não importa se você mora perto, se você mora longe, não me importa nenhum desses itens, a não ser a obediência à palavra de Deus. Pedro disse, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Quando Pedro falou isso, acabou. Quando Pedro falou, sobre tua palavra eu lançarei as redes, acabou. O diabo não podia rasgar as redes. O diabo não podia fazer vento para os peixes se afastarem. A natureza não poderia ir contra, pois é sobre tua palavra. Quando Pedro falou isso, vou lançar as redes sobre toda a palavra, não importa a rotação, a translação, o mar estava quente, se o mar estava frio, se havia vento, se não havia vento, não importava, a sentença sobrenatural já tinha sido dita sobre tua palavra. Por quê? Porque disse Deus, haja luz e houve luz, e nada pôde impedir a palavra de Deus de gerar luz. Porque quando Elias orou, desceu fogo do céu e nada pôde apagar o fogo. A obediência à palavra de Deus cobre a nossa vida de poder, porque sobre a palavra de Deus não há quem possa impedir um servo do Senhor de atuar. Sobre tua palavra. Se formos obedientes à palavra de Deus, que diz, a nossa vida será regada do poder dele. O grande problema é que, em primeiro lugar, a palavra ela vai atuar em nós. Sobre tua palavra, a palavra vai nos tirar do comodismo. A palavra vai nos tirar do conforto. A palavra de Deus vai esmagar o nosso ego. A palavra de Deus vai trucidar a nossa vaidade. Porque a palavra de Deus mostra que nós não somos dignos de nada. E que até o aleluia que nós cantamos aqui, eu não tenho nada. Eu só tenho um aleluia. Eu acho que até o aleluia pertence a Deus, porque o fôlego para abrir a boca quem dá é Deus. Mas esses seres pequenos e limitados, sob a palavra de Deus, quando nós atuamos sobre a palavra de Deus, ele gera um milagre.
Então ele primeiro trabalha em nós. A palavra precisa ter vida em nós. Ela precisa ganhar sentido em nós. Para quando a gente pronunciar ela, assim ela sai com o poder. Quanto mais obedientes à palavra de Deus, mais poderosa será a vida do crente. Amém, glória a Deus. Grava isso. Quanto mais obediente à palavra de Deus, mais poderosa será a vida do crente. Terceira lição: uma vida obediente servirá de instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Primeiro, ela é instrumento para pregar a multidão. Ela é instrumento para manifestar o poder de Deus. E uma vida obediente é instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Onde está isso, pastor João? Bíblia aberta. Vai lá, verso 7, verso 8. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amados, Pedro foi quem obedeceu ao Senhor. O barco de Pedro é que foi requisitado. O tempo de Pedro é que foi requisitado. O know-how náutico de Pedro é que foi requisitado. Ó, afasta só um pouquinho. Se eu com o meu caiaque, ele vai embora, não ia conseguir ficar ali no mar dos homens. Mas até o barco que estava lá, não estava na água, estava lá. As redes estavam sendo lavadas. Grava isso. As redes estavam sendo lavadas. Os barcos geralmente, ou eles ficavam amarrados, boiando, ou o pescador vira o barco de ponta cabeça e coloca sobre a praia. Independentemente de qual situação, porque o texto não fala. Esse barco que estava inativo foi abençoado pela obediência de Pedro. Porque a Bíblia fala que não o barco de Pedro, mas 2 barcos ficaram cheios de peixes. Amém. Queridos, quando somos obedientes à palavra de Deus, aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas transborda para os outros. Ó, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, o que estava parado, o que não estava trabalhando, o que estava na praia. E o que aconteceu com esse barco? Ele voltou para a praia cheia de peixes. Queridos, e é tão lindo isso, mas é tão lindo, que a nossa vida de obediência, ela transborda para a vida de outras pessoas de tal forma, que às vezes a gente não tem noção do que nós estamos fazendo no momento. O que você está fazendo nesse momento para o Senhor? Você não tem ideia de como Deus vai usar isso. Olha só, como inicia o texto. A gente às vezes passa na leitura desapercebido. Como inicia o texto? O texto inicia lá, ó, a descrição de uma multidão de pessoas que seguiram a Jesus. Só que se você voltar alguns versículos antes, você vai perceber que eles estavam no deserto. Que o mar de Genezaré, ele fazia frontes para o deserto. O povo estava seguindo Jesus na caminhada. Então não foi só Pedro que foi abençoado com a pesca. Não foi só o barco que estava parado que foi abençoado com a pesca. Você sabe por quê? Cristo já estava pensando nas multidões. Nenhum milagre de Jesus é por exibicionismo ou sem propósito. Você sabe por que precisava de 2 barcos cheios? Porque Cristo não estava só tentando alimentar Pedro. Cristo já estava utilizando a vida de Pedro para sustentar toda a multidão que estava seguindo ele. Amados, isso é maravilhoso, porque eu quero que você saiba. Se você disponibilizar a sua vida à obediência, pessoas ao seu redor serão abençoadas. Amém. Pessoas que estão próximas de você serão abençoadas. O seu ministério será abençoado. Os seus liderados serão abençoados. O seu pai será abençoado. O seu irmão será abençoado. A sua mãe será abençoada através de você. Porque aquilo que Deus derramará em você vai transbordar. Amém. Ser obediente é canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque a obediência atrai o favor de Deus, não só para nós, mas para todos aqueles que nos cercam. Eu fico pensando aqui, ó, quanta gente não está aqui que a avó orava. Era a avó que orava.
Senhor, olha lá meu neto. Senhor, olha lá minha neta. Quanta gente que está aqui, que talvez não tenha um avô cristão, um pai cristão, uma mãe cristã, uma tia cristã, mas tinha um amigo que era cristão, e Senhor, eu quero tanto essa pessoa na tua casa. Quero tanto a Márcia na tua casa. Quero tanto o Edinaldo, quero tanto o Bruno na tua casa. E aí sabe o que acontece? Deus ouve a oração de um servo. E sabe o que Deus faz? Deus te traz aqui para ouvir isso hoje. Amém. Só que Ele não quer só que você seja ouvinte, mas praticante e obediente. Sabe por quê? Porque através da sua vida, outras pessoas serão abençoadas. Quarto e última e mais importante, quarta lição: uma vida obediente deve nos constranger a seguir a grandeza de Jesus e não as bênçãos. Quando a gente vive no poder do Evangelho e entendemos quem é Jesus, nós aprendemos que segui-lo é melhor do que seguir as bênçãos. Bíblia aberta, olha lá, versos 8 a 11. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, com certeza ficou quebrantado, de João, filho de Zebedeu, irmãos que ficaram quebrantados com a pesca maravilhosa, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiu. Amados, tão certo quanto vive o Senhor, a obediência nos levará à manifestação do poder de Deus. No entanto, o que isso deve gerar em nossos corações? Tão certo como a luz que está sobre minha cabeça e como a voz que vocês ouvem hoje, se você for obediente, a obediência vai fazer o poder de Deus manifestar-se, perdão, na sua vida. Agora tem uma coisa: quando formos o alvo do poder de Deus, que vem pela obediência à sua palavra, o que isso deve gerar no meu coração e no seu coração? Pedro se demonstra completamente constrangido por aquilo que Jesus fez. O verso 8 diz: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Simão ficou de tal maneira abalado que ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador na hora. Dado o know-how que ele tinha sobre pescaria, ele entendia o que estava acontecendo. Ele entendia que a segunda vez que ele foi pescar, não deveria voltar com peixes à rede novamente. Mas quando ela volta carregada, Pedro entende, por aquilo que faz parte da vida dele, que ele estava diante de Jesus, o Messias. Agora tem uma coisa que Lauren Richards diz que é fantástico, que eu tive vontade de chorar. Olha só o que ele diz, ó. Pode parecer estranho que, antes disso, relatos de maiores milagres já haviam acontecido. Cura de pessoas, expulsão de demônios, e a gente fica impressionado, né? Pedro não se converte quando ele vê essas coisas. Ele não se converte quando os demônios são expulsos, as pessoas são curadas. Ele se converte quando ele vê a rede cheia de peixes. Sabe por quê? Porque existem áreas do seu coração que você sabe que, aqui não tem como o homem atuar. Aqui só Deus pode atuar. Tem uma área na sua vida que você sabe, aqui o ser humano não atua. Só Deus pode atuar. E quando isso acontece, você fica quebrantado. Quando você sabe, por exemplo, quando eu entro em sala de aula, e o aluno sai do lugar dele, vem, encosta no meu lugar, chorando e fala: professor, eu quero conversar com o senhor, o que está acontecendo na minha casa, está acontecendo isso, o senhor pode orar comigo? Aí eu fico pensando, num ambiente tão hostil como é uma escola do Estado, onde os alunos estão pensando em tantas coisas, onde os alunos estão pensando a sexualidade aflorada, a ostentação aflorada, eles querem ser melhor uns que os outros, eles são imaturos. E aí um aluno sai do lugar dele, vem até mim e fala: professor, eu estou passando por isso, o senhor pode orar por mim? Eu falo: eu sei que isso é de Deus. Isso quebrando o meu coração, sabe o que eu faço? Sala, só um instantinho, levo ele para fora, vou ali, faço uma oração com ele, porque eu sei que é de Deus.
Então eu sei quando Deus, você sabe que quando Deus atua na sua vida de maneira sobrenatural. Tem coisas que se eu conversar com você, você fala, pastor João, Deus atuou nessa área da minha vida e eu sei que foi Deus. Então às vezes, eu sei que não são milagres, eu não sei que são coisas grandiosas que vai converter o teu coração. O que vai converter o teu coração é algo que Deus vai fazer e que vai ser só entre você e Ele. O que aconteceu aqui foi entre Jesus e Pedro, que resgatou o coração dele e fez Pedro entender: eu estou diante do Messias. Agora a parte mais interessante, mais poderosa de tudo isso, é que Pedro foi impactado, mas tão impactado que ele estava lá para pescar. Escuta, grava, escreve o que eu vou te falar agora. Pedro foi tão impactado, mas tão impactado, que ele estava lá para pescar. Mas diante de Jesus tudo perde o valor. Ele estava lá a noite toda para pescar peixe. Quando ele vê Jesus, ele larga os peixes e vai atrás de Cristo. Tudo aquilo que mais importava para ele, tudo aquilo que fazia sentido para ele, tudo aquilo que fazia parte da vida dele como pescador, como alguém que era sócio, tinha negócios, como alguém que precisava levar o peixe para casa, ele larga tudo. O texto registra no verso 11, e arrastando ele para o Elexó, deixou lá para todo mundo comer peixe. Você pode comer peixe à vontade, pode se empanturrar de peixe, eu quero é Cristo. Aleluia. Ele sai de lá e vai para Jesus. Queridos, uma vida obediente nos levará ao quebrantamento, a conhecer quem é esse Jesus, a reconhecer a voz dele dentro de nós. A obediência à palavra de Deus deve nos conduzir, queridos, o constrangimento de saber que Pedro ficou completamente constrangido: retira-te de mim, eu sou pecador. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós somos devotos à palavra de Deus, sabe o que a palavra faz? A palavra revela a santidade de Deus e a nossa podridão. E tem dia que a gente começa a chorar, fala: Deus, eu não sei que amor é esse, que veio atrás de mim, um pobre pecador. Vem cá, amor, para a gente orar. Vou pedir para você ficar de pé. A gente tem 15 minutinhos, eu gostaria de falar sobre isso, porque a obediência à palavra de Deus é que vai definir aonde a nossa igreja vai chegar.